Seja a Farofa Conceito, eu sou o Fábio e hoje nós vamos falar sobre a Katy Perry. Eu explico por quê. Eu ia falar sobre a Ashniko, que foi o que vocês pediram em um dos nossos outros vídeos, só que me disseram que ela tinha que ser um Quem é essa POC, no próprio comentário mesmo. Então eu falei, tá bom, né, vou passar aqui pra área responsável, porque os vídeos de Quem é essa POC são muito complexos e bem editados. Não é uma coisa que eu tô acostumada a fazer aqui e não é uma habilidade que eu tenho. E também não é uma habilidade que o meu computador me permitiria desenvolver, porque ele trava quando eu tento digitar as minhas porcarias aqui. Então, melhor deixar isso pro Jean fazer, já vou passar lá pra ele o nome da pessoa, e aí quem sabe um dia vocês vejam um vídeo sobre ela aqui neste canal. Eu decidi falar pra vocês sobre a Katy Perry, porque ela tá prestes a lançar mais um álbum de estúdio dela, e eu acho que muita gente não sabe direito sobre toda a trajetória dela, conhece ela por conta dos hits, mas nunca ouviu a fundo a discografia dela. Eu ouvi, porque, pra quem não sabe, eu fui muito fã de Katy Perry até o lançamento do Witness. Que aí foi quando a coisa desandou um pouco pra mim. Mas até o Witness eu era muito fã mesmo, tipo, a minha irmã até brincava comigo, porque, meu, eu era completamente obcecado. Mas tudo bem, passou, a louca. Então, antes de eu começar, por favor, segue a gente nas redes sociais, é @farofaconceito em todas elas, podcast Farofa Conceito no Facebook, tá? Porque lá não tem arroba, esse negócio de arroba não funciona. Você também pode seguir o nosso podcast, que sai toda quinta-feira, nas plataformas de streaming de áudio. O link pra tudo isso tá aqui embaixo, tá? Então vocês nem vão precisar procurar. Então, segue a gente lá e dá like e se inscreve nesse canal, por favor, tá? Por favor, que tem vídeo toda terça-feira, todo domingo e eventualmente outros dias da semana, caso a gente queira fazer um react ou alguma coisa diferente. Então, agora entrando no tema do vídeo, a Katy Perry, pra quem não sabe, ela é filha de pastores pentecostais. Então, ela teve uma criação muito crente, muito evangélica. Ela não podia escutar música secular. Pra quem não sabe o que é música secular, são as músicas que não são sacras. Então, arte secular, de modo geral, é a arte que não é sacra. Então, música gospel é música sacra. A música pop, a música rock, todos o resto dos gêneros que não falam sobre Deus são músicas seculares. Óbvio que você pode ter pop sacro e etc. Como é o que a gente vai ver aqui no primeiro lançamento dela, que veio aos 16 anos, que ela assinou lá com a Red Hill Records, que é uma gravadora gospel que faliu, inclusive, em dezembro de 2001. 2001, o mesmo ano que ela lançou o álbum Katy Hudson, que era o nome artístico que ela usava. Então ela lançou um álbum auto-intitulado. E que, na verdade, teve críticas bem mistas, não teve promoção nenhuma, porque a gravadora tava falindo, não teve nenhum tipo de estratégia de marketing por trás, vendeu 200 cópias, mandou bem, Kate, mandou bem. E fez com que a Katy olhasse e falasse, não quero fazer isso não. Música gospel, pra mim, não vai rolar. Mas o álbum, pra quem tem interesse em saber, é um álbum de rock gospel e de música contemporânea cristã. Christian Contemporary Music, CCM, nos Estados Unidos. Então, ele era muito influenciado pelos sons que estavam tocando nas rádios de pop na época, que eram, no caso, Avril Lavigne, Alanis Morissette e rock mesmo. Então, tinha isso, que inclusive a Katy traz ainda pro primeiro álbum de estúdio dela, quando ela lança Katy Perry, né, no caso. Então, é um álbum que não dá pra você ouvir, se não me engano, nas plataformas de streaming, porque ele não está lá, ele não existe. Talvez você encontre ele ilegalmente em algum lugar, mas eu não acho que as pessoas aqui curtam música gospel. Sei lá, ninguém nunca me pediu dossiê da Aline Barros, né? Então, não sou nenhum especialista, mas tô chutando. E aí, de 2001 até 2007, ela não lançou nada, mas ela se mudou lá pra, acho que Los Angeles, sei lá. Ela se mudou pra algum lugar na Califórnia, ela já é da Califórnia, inclusive, então ela só, sei lá, pegou um carrinho e vamos de road trip. Pra conseguir um contrato de gravação, ela conseguiu ser assinada por uma gravadora chamada Java, que era parte de um grupo da Def Jam, da Island Records. Mas aí a Java foi, tipo assim, demitida do grupo. Não está mais fazendo parte do grupo, ela perdeu esse contrato. Ela trabalhava nessa época com um cara chamado Greg Wells, que era meio que o dono dessa gravadora Java aí. E ele conseguiu arrumar pra ela também depois um contrato com a Columbia Records, com a qual ela ficou tipo uns 2 anos. Ela foi contratada em 2004, ficou até 2006. Ela trabalhou lá com Dr. Luke, com The Matrix, com um monte de gente grande. E quando o álbum dela tava prestes a ser finalizado, ela foi demitida da gravadora. Então ela ficou de novo sem contrato, até que depois disso, em 2007, ela conseguiu um novo contrato com a Capitol Records. E aí ela já tinha algumas músicas prontas, lançou logo um EP, conta com 4 faixas: You're So Gay Remix, um cover de um artista, sei lá, X, e Lost. You're So Gay e Lost estão no primeiro álbum de estúdio de Katy Perry, que é o One of the Boys, que foi lançado em 2008.
Ela lançou esse EP sem nenhum tipo de divulgação, só com o single promocional You're So Gay. Esse foi o primeiro lançamento dela com a Capitol, então foi a primeira vez que ela conseguiu fazer alguma coisa sem ser demitida, né, irmãos? E aí depois disso, um ano depois, né, pra ser mais exato, ela lançou o One of the Boys, o álbum dela de estúdio, primeiro, completo, sem ser gospel, o primeiro álbum secular de Katy Perry. E o primeiro álbum de Katy Perry, que antes ela era Katy Hudson. A Kate, nesse álbum, trabalhou com músicas mais puxadas pro pop rock e o soft rock. Não tem nada aí que fuja muito desses gêneros, tá? Tipo, sei lá, Hot and Cold pega um pouquinho de outros gêneros, tipo, eletropop, mas muito pouco. Então, assim, é um álbum que ele se limita a esses dois gêneros. Ele tem letras que são pra ela importantes, porque ela diz que nada ali naquele álbum foi colocado lá por acaso. Então todas as faixas têm que contar uma história, mesmo que a história morra nela mesma. Então tem músicas pra você dançar, tem músicas pra você chorar, tem músicas pra todo gosto. Só que o importante é você prestar atenção nessa letra e no que ela queria dizer com a música. Ela, pra esse álbum, trabalhou com o Dr. Luke, de novo, né? Tanto que foi ele que fez os principais hits do álbum. Porque ela já tinha trabalhado com ele lá na Columbia. E o Greg Wells falou: Miga, você já tem aí, tipo, várias músicas que você começou com ele. Continua fazendo e vamos ver o que que dá. E deu muito sucesso, né? O álbum teve 4 singles, todos foram top 40 nos Estados Unidos. Só um não alcançou o top 10, que foi Thinking of You, que foi um sucesso estrondoso aqui no Brasil. Então, com certeza, ela teve o que comer com essa música, mesmo que ela não tenha ficado no top 10 lá. Os outros top 10 foram, pra quem não sabe, I Kissed a Girl, Waking Up in Vegas e Hot and Cold. Não necessariamente nessa ordem, porque Waking Up in Vegas veio por último. Então ela lançou esse álbum. Ele teve um sucesso moderado nas paradas, assim, de início. Ele estreou em nono lugar na Billboard, vendendo lá mais ou menos 70 mil cópias na primeira semana. E depois ele foi lá, consistente. Ela continuava em alta, tocando bastante nas rádios de pop, conseguindo bastante hit. Até que ela decidiu parar de promover esse álbum, né? Depois que ela terminou a turnê, ela foi lá e fez o segundo álbum de estúdio dela, chamado Teenage Dream, 2 anos depois do One of the Boys, lá em 2010. O Teenage Dream, ele é um álbum que, segundo ela mesma, era um álbum de pop para manter os fãs dela alienados. Que esse é um álbum que tem muito mais nuances do que o primeiro álbum dela, que, como eu falei pra você, se limitou ao pop rock e ao soft rock. Esse é um álbum de pop rock só que com muitas influências de eletropop, de rock, de glam rock, de goth rock, de indie rock, de um monte de rocks diferentes e um monte de pops diferentes também. Tem até disco em algumas das faixas. Então é um álbum que, apesar dele ser um álbum que é muito conhecido pelos grandes hits de pop que ele teve, tem muito mais nuances e tem muito mais camadas quando você escuta o trabalho completo, tá? Tanto que tem uma faixa, por exemplo, que chama Circle the Drain, que foi lançada como single promocional. Ela é um rock bem mais pesado. Tem uma que chama Who Am I Living For, que também é bem diferente do que você ouve na rádio. Então, de novo, ela disse que, obviamente, né, esse álbum foi influenciado pelo fato dela ter se casado com o Russell Brand. Então, ele tem letras também que falam sobre relacionamentos tóxicos, porque antes ela tava com Travie McCoy, que não foi uma experiência muito legal pra ela. Então ela disse que algumas partes do álbum eram bem melosas mesmo, bem melequentas, o negócio era açúcar puro, mas que esse era um álbum de verão, então era pra galera se sentir leve pra ouvir e ter um bom momento escutando o álbum. Esse daqui foi bem mais impactante na cultura pop de modo geral, porque ele teve 5 número 1s na Billboard, na versão, né, tradicional do álbum, e um número 3 ou 2, tipo, que foi The One That Got Away. Então, assim, foi um álbum que teve muito impacto mesmo nas paradas de sucesso. O trabalho em si, o álbum completo, não vendeu tanto assim no primeiro momento. Ele estreou em primeiro lugar, sim, na parada americana, mas ele vendeu 192 mil cópias na primeira semana, o que foi bem abaixo do que a gravadora tava prevendo, né? Porque ela tava com aquele sucesso tão estrondoso, tava em todo lugar Katy Perry, mas depois ele compensou, o álbum vendeu pra caramba na cauda longa. Foi até relançado em 2012 como a Complete Confection, que aí trouxe Wide Awake, que também ficou em segundo lugar na Billboard, Part of Me, que foi o 6º número 1 do álbum, se você parar pra analisar. Então, foi um álbum que quebrou vários recordes e que colocou a Katy Perry num outro patamar como artista, como sucesso comercial. Ela era, tipo assim, a principal
principal artista pop da época, sabe? Então, mesmo com Lady Gaga vindo, ela não tinha o mesmo sucesso, ela não tinha conseguido emplacar 5 número 1 seguidos na Billboard, tipo, simples assim. De qualquer forma, a Katy não recebeu críticas positivas por esse álbum e nem pelo anterior, tá? As pessoas, quando digo pessoas, os críticos, eles criticavam bastante. Eles falavam um pouco mal das letras do álbum, porque em alguns momentos ela era super madura, em outros momentos ela era tipo assim, que você tá falando? Tipo em Peacock, por exemplo, que é uma faixa desse álbum que fala sobre querer ver o seu pavão. Então, eles ficavam meio, Crista, gata, você tá com 25 anos nas costas pra ficar cantando de ver pavão. Linda. E aí, pegando essas críticas aí, olhando e falando, preciso crescer. E depois de um divórcio, óbvio, né? Todo mundo sabe que ela se divorciou do Russell Brand. Tem isso até lá naquele filme dela, que ela fala que ficou sabendo do divórcio aqui no show de São Paulo. Ela decidiu começar a trabalhar no terceiro álbum de estúdio dela, como Katy Perry, e no quarto, né? De modo geral, que é o Prism. Esse trabalho começou com ela falando que ia ser uma fase bem mais dark pra ela, um negócio bem mais sombrio, bem mais pesado, pelo lugar que ela tava de, tipo, autoconhecimento, de refletir sobre os relacionamentos dela, sobre a fase da vida que ela tava. E que no fim não foi bem assim, não. Ela decidiu falar: não, tá muito pesado, eu não quero isso, eu não quero levar isso pro meu público, vou fazer outra coisa. E fez outra coisa. Fez Roar, que ficou em primeiro lugar na Billboard, inclusive naquela grande batalha dos charts entre Roar e Applause, na qual Applause estreou na quarta colocação e ficou por lá mesmo, e Roar ficou em primeiro lugar. A Katy, nessa época do Prism, ela trabalhou em um álbum que é exclusivamente de pop. Você não ouve mais o rock que vinha com os álbuns anteriores dela e que ela explorou desde o início da carreira. Ela fez um álbum de pop que era bem mais influenciado pelo disco, pelo synth pop e pelo Eurodance, inclusive, tanto que temos aí a faixa Walking on Air, que foi lançada como single promocional. Só que então esse daqui era um álbum que retomava referências lá de anos 80 em algumas das faixas. Então, como trabalho, é inegável, assim, que quando você escuta o Prism, ele se sobressai. Ele pode até não ser tão marcante ou ter tido tantos hits quanto o Teenage Dream. Mas ele é um álbum que é muito mais coeso, muito mais maduro do que o que ela fez anteriormente. E isso fez bem pra ela com os críticos, porque ela finalmente conseguiu uma nota verde no Metacritic, né? Porque eles falaram que parabéns, amiga, amadureceu, amadurecestes. Parabéns, esse álbum também teve um grande sucesso, ele estreou com mais de 270 mil cópias vendidas, se não me engano foram 286 mil cópias vendidas na primeira semana, em primeiro lugar na Billboard, e rendeu 2 número 1s pra ela também, que foram no caso Dark Horse, que foi imensa, e Roar. Esse álbum, ele tem músicas que são muito boas e que tem influências também de outros gêneros, como eu falei pra vocês. Um grande highlight dele pra mim é a música de Bhangra, que é Legendary Lovers. Bhangra, pra quem não sabe, é um gênero musical que está relacionado à diáspora de um povo chamado Punjabi, que ficava lá na Índia e que foi lá e se espalhou pelo mundo inteiro. Então é um gênero musical indiano, só que é relacionado a esse gênero musical não, mas que é relacionado a esse povo e que a Katy usou, né, o Bhangra pra fazer a música Legendary Lovers. Então ela tem um quesão indiano assim que você ouve logo de cara, você fala: "Meu Deus, cadê o meu, qual é que é o nome daquilo? Terceiro olho lá. Cadê? Cadê? Vou colocar". E depois de lançar o Prism, ela ficou aí 4 anos sem fazer nada, sendo ali simplesmente, óbvio, né, fazendo turnê, claro. Tanto que ela veio até pro Brasil com essa turnê do Prism e com a do Teenage Dream também, como eu comentei com vocês. Mas ela não tava lançando músicas novas e ela decidiu que ela ia fazer um álbum diferente, até influenciada pelo contexto político que tava rolando lá nos Estados Unidos, aquela briga Trump, Hillary Clinton, tava tendo eleições, então um monte de putaria rolando solta, politicamente falando. Esse também foi o momento que ela tirou pra, enfim, cuidar da saúde mental dela, né? Porque ela teve muito sucesso, teve muita coisa acontecendo, ela precisava descansar. E quando ela decidiu voltar pro estúdio, ela decidiu que ela não ia mais trabalhar com Dr. Luke, até por toda aquela questão da Kesha. Então esse foi o primeiro álbum dela que não inclui ele em nada que ela fez. E que, segundo ela mesma, era um álbum divertido, de dançar e que misturava luz e sombra juntas. No fim, recebemos Witness.
Eu não vou mentir, tá, gente? Esse álbum aqui realmente não me desceu bem, nem um pouco bem. Inclusive, junto disso, né, rolou toda aquela treta com a Taylor Swift, que ela foi apontada como sendo uma cuzona, e aí ela ficou tipo, não. Aí ela foi lá e lançou uma música meio que de resposta, que foi Swish Swish, e que não deu certo. Então, assim, esse foi um álbum muito delicado pra carreira da Katy Perry, porque eu acho que as pessoas condenam ela até hoje pelo lançamento desse trabalho, especificamente. Ele foi. Acho que as pessoas criaram muitas expectativas, né? Foi muito alta a expectativa pra algo que não pegou tão bem assim. Mas ela começou super bem, porque ela começou com Chain to the Rhythm, que ficou em quarto lugar nos Estados Unidos, que é uma puta posição da hora. A música também foi super bem nas paradas e é uma ótima música. Chain to the Rhythm é muito boa. O problema foi o que veio depois. Que chocou por conta de clipe, que chocou por conta de tema, e que e que mostrou uma Katy Perry que voltava pra onde ela já tava antes, sabe? Tipo, não uma Katy Perry que continuou amadurecendo, como a gente viu, sei lá, até Change the Rhythm, mas uma Katy Perry que voltou a ser meio que boba, sabe? Então, é difícil não se repetir. Ela tentou mudar na questão do som, mas isso não foi tão bem aceito assim, nem pelos críticos e nem pelo público em geral, tanto que esse álbum não vendeu bem. Quer dizer, né? Ficou em primeiro lugar com 170 mil cópias vendidas, mas isso já é menos do que ela vendeu no Teenage Dream e no Prism. Sendo que as duas eras foram enormes, gigantescas, e essa daqui foi bem menor. Então, de modo geral, Witness é um álbum de electropop, dance e EDM. Dance e EDM são gêneros diferentes, mas assim, entenda EDM como Electronic Dance Music, é qualquer música feita pra dançar com instrumentos que não são acústicos, tá? Então, assim, é quase redundante, mas é real. E é um álbum que ela tinha definido como sendo o pop com propósito. Então ela tava tentando trazer o propósito, deu muito certo com Change the Rhythm, e aí depois ela trouxe Bon Appetit. Todas essas músicas, elas tinham um pouco de influência de hip hop e de house dos anos 90, tá? Então ela trouxe isso de volta. Como a gente sabe, os anos 90 estão começando a voltar só agora. Então, assim, à frente do seu tempo, talvez, tá? Acho que dá pra esperar. Vamos ver como é que esse álbum envelhece. Por enquanto, pra mim, não envelheceu bem. Mas ela trouxe, então, essas influências dos anos 90 de volta. Neste trabalho que também não foi bem recebido pela crítica, que viu a Katy voltando lá pro amarelão do Metacritic. Não que isso importe, pra falar a verdade, tipo, não importa. O que importa é se as pessoas gostam ou não, e as pessoas claramente não gostaram. Tanto que tá indo mal até hoje, né, babies? E aí, depois de lançar esse álbum, foi todo aquele away, né, na verdade. Tipo, antes de lançar o álbum, ela fez aquele reality show que ela, enfim, recebeu pessoas e que ela ficou sendo vigiada pelo YouTube, tipo, 24 horas por dia. E eu acho que o conceito tava bem amarrado, o que faltou foi a entrega, talvez, né? Porque as músicas não traziam tanto daquilo. É um álbum que só tem música ruim? Não. Inclusive, assim, ele tem poucas músicas que são péssimas, terríveis. Ele só não tem músicas que são tão boas ou que se sobressaem ou que tem cheirinho de hit igual o que ela entregava nos outros trabalhos. Então, eu nem acredito que eu tô falando isso. Geralmente eu falo que esse álbum aqui é o inferno, é Chernobyl sonora, mas é mentira, é o que eu gosto de exagerar, tá? Witness é uma boa faixa, que é a abertura do álbum. Você tem Roulette, que é muito boa também, que foi lançada como single, sei lá, na Rússia. E você tem, por exemplo, Change the Rhythm mesmo. E aí, depois de lançar esse álbum, então, a Katy também entrou num outro hiato. Ela tá até agorinha sem lançar nada. Quer dizer, sem lançar nada não. Ela começou a lançar alguns singles avulsos. Inclusive, ela lançou Never Really Over, que sensacional. Pra mim é a melhor faixa da Katy desde a época que ela era realmente, tipo assim, alguém na indústria pop. Não alguém na indústria, que pesado isso que eu falei, né? Desde a época que ela era aquela hitmaker lá da indústria pop, achei super legal, achei um amadurecimento, uma volta dela pro. Não sei porque eu tô dando minha opinião, gente, não sei porquê. Mas enfim, achei muito boa essa música, Never Really Over. Ela lançou também Harley's in Hawaii, lançou Small Talk, lançou Never Worn White. Até que ela finalmente anunciou que ela ia lançar um novo álbum, que é o Smile, que deve sair agora no dia 28 de agosto. Então, estou aqui esperando, não sei se eu vou gostar ou não. Vocês vão saber disso lá no episódio do Farofa Conceito. Meu chute é de que eu não vou gostar, assim como eu não gostei do Witness. Mas tudo bem, pra quem não gosta das coisas novas, temos as coisas velhas, não é mesmo? E vida que segue.
Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acham da discografia da Katy Perry. Qual é o álbum favorito de vocês? Me falem aqui nos comentários. Eu sei que tem muita gente que gosta do Witness e que acha que ele foi injustiçado. Quero saber a opinião de vocês. E se vocês acham que. Porque eu não acho, tá? Que é justo toda essa retaliação que ela sofre e todo esse. É meio que um preconceito, talvez, que depois do Witness ela nunca mais conseguiu fazer sucesso porque as pessoas simplesmente não dão mais abertura pra que ela faça sucesso. As pessoas, no caso, a indústria de modo geral. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Esse foi o vídeo. Por favor, se vocês puderem, deixem sugestões pros próximos vídeos. Por favor, se vocês puderem, deixem sugestões pros próximos vídeos aqui nos comentários, tá? Porque eu já não sei mais do que eu falo. Então é isso. Obrigado mesmo e até semana que vem.